começar desde o início, né? Algumas pessoas já sabem aqui o que está se passando, né? Estão acompanhando o dia a dia da CBDA e outras pessoas não sabem. Mas, às vésperas da nossa Assembleia Geral Ordinária, nós recebemos comunicado do Ministério Público Federal, informando a existência do inquérito. Eu então solicitei cópias desse inquérito e essas cópias não foram entregues para a CBDA. Foi necessária a impetração do mandado de segurança e conseguiu eliminar para ter acesso a esse inquérito. Posteriormente, agora às vésperas da Assembleia Geral Extraordinária, novamente houve carga do Ministério Público. Todos viram que na manhã houve uma coletiva de imprensa da senhora Procuradora Federal comunicando que entraria com essa ação de improbidade. Então, sempre às vésperas de Assembleia. E agora, novamente às vésperas de um ato importante, porque na primeira semana de novembro é época de apresentar as chapas dos candidatos às eleições da CBDA, acontece um outro fato relevante. E o que chama a atenção a isso tudo é o seguinte: quando foi dada a ciência da existência dessa ação de improbidade, no dia seguinte, pegou-se um avião, foi-se ao juiz federal com toda a documentação demonstrando que os equipamentos que são objetos dos dois convênios foram entregues, chegaram ao seu destino e que, portanto, não haveria nenhum tipo de dano ao erário. E essa documentação ela foi acompanhada de uma petição com a solicitação de vista do processo para poder esclarecer eventuais acusações e exercer o direito constitucional da ampla defesa antes da apreciação do pedido de afastamento. E o que aconteceu? Foi dado vista dessa petição ao Ministério Público, que ficou muito tempo com o processo com carga, devolveu o processo e, ao invés de dar a oportunidade de defesa, foi dada essa liminar violenta de afastamento. Liminar essa que ainda não foi comunicada oficialmente à CBDA, nós soubemos pela imprensa ontem. Aliás, ontem o dia inteiro foi negada a vista dessa decisão no cartório e no final do dia, pela imprensa, tomou ciência da decisão, que é no mínimo lamentável, né? Então, qual é o próximo passo? É o oferecimento de recurso. Mas o que aconteceu ontem também para indignação da defesa da CBDA? Ao invés do processo ser disponibilizado para que pudesse ser feito o recurso, ele foi devolvido ao Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Federal está com processo para poder recorrer da parte que não lhe favoreceu a decisão e a defesa não pode fazer o mesmo, porque o processo que deveria estar em cartório para que ambas as partes tivessem acesso foi encaminhado diretamente ao Ministério Público. Então, a situação é essa. Há um mês, solicitou-se vista do processo para esclarecer os fatos. O que tem-se a tranquilidade é que, diante da possibilidade de esclarecimento, essa ação não vai adiante. Mas isso não foi deferido, foi feito tudo sem a oitiva e a possibilidade de defesa da CBDA. É flagrante, ao ver a defesa, a incompetência da Justiça de São Paulo. A lei é clara, os atos foram todos praticados aqui no Rio de Janeiro, foi aqui que ocorreu a licitação, foi aqui que todos os atos foram praticados, mas a ação foi distribuída em São Paulo e os princípios constitucionais da ampla defesa não foram observados, porque tudo foi feito sem que houvesse a possibilidade de defesa. E o princípio constitucional da autonomia das associações também não está sendo observado, porque a CBDA é uma associação de natureza privada, aqui tem uma democracia, houve uma eleição democrática, e sem nenhuma possibilidade de defesa, as pessoas que foram eleitas democraticamente, aparentemente, pelo que se sabe através da mídia, estão sendo violentamente afastadas da entidade. Então, o próximo passo é finalmente poder se defender, apresentar o recurso, e tem-se a tranquilidade que, com essa possibilidade de defesa, com a apresentação dos documentos que a CBDA tem em posse, e que as licitações foram feitas regularmente, e de que todos os bens que foram comprados foram normalmente entregues e chegaram ao seu destino, ou seja, não tem dano ao erário, né? O resultado final dessa ação é o indeferimento dos pedidos do Ministério Público.
Então, essa é a minha exposição inicial, e o que vocês quiserem perguntar agora, eu estou apto a responder na medida do meu conhecimento sobre o processo. Porque, repito, desde o dia 22 de setembro tem a petição pedindo vista do processo, o processo vai e volta do Ministério Público e não vem para a defesa. Só ver o seu negócio. Não, pode fazer, é só que o ar está falando com você, gente? Não. Tá passando. Vocês ainda não tiveram acesso à liminar. Quando essa liminar chegar, o recurso demora. Vocês vão demorar um tempo para conseguir dar entrada com o recurso, certo? Certo. Nesse meio período, os dirigentes vão ter que ser afastados. Qual o procedimento que essa medida vai ter que adotar? Decisão judicial, você pode recorrer, mas você cumpre. Né? Então, chegando à decisão, né, pelo afastamento dos dirigentes, ela será totalmente observada. Afasta os dirigentes, né, assume o Conselho Fiscal, né, e o Ministério dos Esportes nomeia um interventor, né, até as eleições. Então, chegando a essa decisão, se a liminar não tiver sido cassada ainda pelo Tribunal de São Paulo, né, ela será totalmente acatada. O Conselho Fiscal, o presidente do Conselho Fiscal também foi afastado, não? Não foi. São 4 e 1 de ofício, né? Pois é, teve um afastado de ofício, o Ministério Público nem pediu o afastamento e ele foi afastado. Né? Mas o juiz entendeu que por ele ser vice-presidente. Simplesmente por ser o vice-presidente. Ou seja, ele não é citado em momento nenhum, em nenhum lugar nenhum e está com a imagem imaculada sendo afastado. Como é que está, tirando a questão jurídica, de que o senhor não teve acesso, essa questão agora, de fato, então, a entidade está sem um presidente para assinar um papel, por exemplo, hoje? Formalmente não está ainda. Né? A partir do momento que chegar a carta precatória aqui, né, e houver a intimação da decisão, ela começa a valer, a produzir efeito. Né? Então, a partir da intimação oficial, a decisão judicial começa a surtir efeito. Quanto tempo vocês imaginam que o recurso poderá mudar a situação? Vocês poderiam dar entrada no recurso? Quanto tempo vocês teriam hábil para fazer isso? O primeiro ponto, né, é solicitar que devolvam o processo ao cartório, que é o normal, porque se há uma decisão parcial, as duas partes têm o direito de recorrer. Então não dá para uma parte levar o processo e só ela poder recorrer e tolher a outra parte o seu direito de recurso. Então o primeiro ponto é que o Ministério Público devolva o processo para que se possa tirar as cópias necessárias para instruir o recurso. Né? A partir daí, o recurso consegue ser distribuído em uma semana. O senhor acha que isso é uma manobra do Ministério Público ou do juiz que deu essa decisão? Eu não gosto de chamar de manobra. O que eu posso dizer é que o meu direito de recorrer está sendo obstado pelo fato do processo não estar disponível para defesa. Mas quem não está disponibilizando? O processo, após a notícia da liminar, foi levado pelo Ministério Público. Mas, Então, às 5h30 da manhã, no site do tribunal, apareceu a notícia da liminar. Durante o dia inteiro, foi negada a vista à defesa do processo. E no final do dia, ao invés de dar vista, o Ministério Público levou o processo. Mas aí o Ministério tem esse poder de levar o processo que vocês não terem nada? Pois não deveria, né? Na verdade, o cartório não deveria ter entregue para ele, já que é uma decisão que foi parcialmente procedente. Já que ambas as partes têm o direito de recorrer, ele não deveria ter levado. Ele não deveria ter levado e o cartório não deveria ter entregue. O fato é que os dois fizeram isso e está impedindo que a defesa tenha acesso ao processo para apresentar o recurso cabível. Que data máxima vem é um absurdo. Em relação à eleição, esse afastamento pode impedir alguma forma de as candidaturas? Não, é normal, a eleição corre normal. Agora em novembro é o prazo para apresentação das chapas. Né? Quem tiver apto e habilitado a apresentar a chapa vai apresentar e pelo estatuto, no primeiro trimestre do ano que vem, ocorrem as eleições. Hoje o Ricardo não está apto, então. Aliás, a partir do momento que a Secretaria receber a notificação da Justiça, ele não está apto. Isso é discutível, porque agora eu estou sem o estatuto na mão, mas salvo engano, o que torna o candidato não apto é a decisão judicial transitada em julgado. Então o que se tem aqui é uma decisão liminar. Então, a partir do momento que não cabe mais recurso da decisão, ela é considerada como transitada em julgado e aí sim a pessoa não fica apta. Mas imagino que não vai ficar até lá o primeiro trimestre valendo uma liminar, mas como que o candidato vai concorrer sendo que ele não pode exercer atualmente o cargo? Isso aí é a pergunta que tem que fazer a cada um dos candidatos, né? O direito de apresentar a chapa e de concorrer de cada um dos participantes. Eu, como advogado da entidade, não posso responder isso a você.
assim, mas normalmente, legalmente ele poderia. Olha, de novo, eu prefiro chegar ao estatuto. Isso, eu vim preparado para falar com relação a essa ação e não para falar com relação a eleições. Você reclama também da ideia de botar uma presidência, o Ministério do Esporte, fazer uma nova presidência enquanto é provisória, não é isso? Qual é o nome que está? Interventor. Isso. Vocês reclamam também dessa parte, né? Porque vocês dizem que a federação é uma entidade livre. Essa ação judicial é muito interessante. Né? Por que ela é muito interessante? Porque ela versa sobre convênios para adquirir materiais para 3 modalidades olímpicas. Foi o polo aquático, o nado sincronizado e as maratonas aquáticas. E o afastamento solicitado foi do corredor de natação, cujos materiais não estão incluídos nesse convênio. Então, por que tem um pedido do corredor de natação? Porque é o candidato à eleição nas próximas eleições da CBDA. Por que não foi solicitado o afastamento da coordenadora de nado sincronizado e nem da coordenadora de maratonas aquáticas? Já que essas sim são as modalidades que estão envolvidas no convênio. É uma pergunta interessante. Mas quem exerce hoje a presidência sabe que é o Ricardo também. Não, ele não exerce a presidência. Não de direito, mas não exerce fato, a gente sabe que ele também. Isso eu discordo de você, Fred. Não exerce a presidência. Tá. Hoje, estava lendo um pouco sobre improbidade e a maior fonte de recurso hoje da CBDA vem do governo federal. Eu não sei te responder. De patrocínio, eu digo. Não sei te responder a composição das fontes. Né? Ela recebe fontes de natureza privada e de natureza pública. Então ela pode ser pagada improbidade, então. A improbidade é a malversação de recursos públicos. Né? Se houver a malversação de recursos públicos, né? O Ministério Público nessa ação ele dá uma interpretação extensiva da ação de improbidade para dizer que já que passa dinheiro público dentro da CBDA, poderia se aplicar a lei de improbidade a uma situação privada. Isso vai ser contestado na ação, né? A posição da defesa vai ser de não aplicabilidade. A minha opinião é que, da forma que foi lançada a ação, muito do que foi aplicado não caberia ao caso da CBDA. E de novo, para eu me manifestar com relação à ação, eu preciso ter vista dela. Isso, desde o dia 22 de setembro, não foi deferido. Então eu quero ver tudo que está lá, ver todos os documentos. Eu tenho certeza que com isso eu consigo apresentar a documentação correspondente que demonstra que houve licitação e que o objeto da licitação foi concluído, que não houve dano ao erário. Mas isso até agora não foi deferido. Como a defesa enxerga o fato de o magistrado não ter deferido o pedido de bloqueio de bens? Olha, não tem dano ao erário. Então, você bloquear bens sem dano ao erário seria algo muito complicado de se fazer. Então, eu enxergo como uma ausência de prova de qualquer ato irregular praticado pelas pessoas indicadas na ação. Uma dúvida que eu tenho. Quando se dá o afastamento, por exemplo, os afastados não podem nem entrar na sede? Olha, tem que ver exatamente os termos da liminar. Né? Normalmente o afastamento é da posição que eles estão exercendo. Né? Eles podem frequentar, então. Isso eu preciso ver quais são os termos da liminar que foi dado. Para te responder isso com calma. Agora, de novo, a competência deveria ser aqui do Rio de Janeiro, que os atos foram todos praticados aqui. Então, assim, o que a defesa vai expor é que essa ação devia estar correndo aqui, que uma vez que não tem prova de dano horário e uma vez que todos os equipamentos foram entregues, não era o caso de afastamento, né? Porque você afasta um gestor de recursos públicos quando você entende que ele pode interferir no andamento da instrução processual. A instrução processual é de atos de 2013. Está tudo documentado e comprovado. Então, qual é a necessidade desse afastamento antes mesmo de apresentação de defesa? A meu ver, nenhuma. E outra contradição, né? Porque fala-se que o motivo do afastamento seria eles impedirem
atos de instrução processual. Mas o fundamento para manter a ação em São Paulo é porque a instrução em São Paulo vai ser lá. Então, se a instrução em São Paulo, você está afastando dirigentes aqui no Rio de Janeiro, por quê? A decisão é contraditória e ela é inconstitucional também, ao ver da defesa. Vocês ainda podem tentar trazer a ação para cá? Vocês já tentaram, Lógico. né? Não, nós não tentamos. A defesa não tentou trazer para cá, porque a defesa não teve acesso ao processo, não foi deferida a vista para a defesa até agora. Já questionou. Eu questionei o fato numa petição que eu atravessei no dia seguinte das notícias de jornal, que ocorreram às vésperas da Assembleia Geral Extraordinária, e eu comuniquei ao juiz que eu estava tendo ciência da ação pela imprensa, e eu chamei o fato de que a competência era aqui do Rio de Janeiro. E ele então mandou que o Ministério Público se manifestasse com relação à competência, e a expectativa é que depois fosse disponibilizada a possibilidade de defesa, antes da apreciação da liminar. Mas, lamentavelmente, não foi isso que ocorreu. Sim, mas na liminar o juiz dedica um bom espaço da liminar para falar, né, para explicar do porquê a ação está lá. Né? E uma delas seria uma grande quantidade de conjunto probatório de supostas provas que colocam aí, fortalecem a denúncia, né, em São Paulo. Assim, a suposta prova seria o inquérito que o Ministério Público de São Paulo fez lá em São Paulo, ouvindo todos os adversários políticos possíveis da CBDA e sem ouvir ninguém favorável à CBDA. Esse inquérito que tentou se obter vista e teve que entrar com mandado de segurança para conseguir ter vista, que ofereceu sair lá para prestar depoimento e nunca quiseram escutar ninguém da CBDA, né? E que versa sobre fatos totalmente estranhos ao objeto da ação. Porque esse inquérito em si são acusações esparsas de adversários políticos que não falam dos dois convênios. Os convênios são objeto da ação, foram celebrados aqui no Rio de Janeiro, as licitações foram feitas aqui, os contratos foram assinados aqui, são todos atos praticados aqui no Rio de Janeiro. Né? Supostamente com empresas fantasmas de São Paulo. Não tem empresa fantasma nenhuma de São Paulo. Não tem empresa nenhuma de São Paulo. Não tem empresa fantasma nenhuma de São Paulo. A lei de licitações, ela determina que você, para habilitar uma empresa, você tem que verificar o contrato social e as certidões limpas. Então isso foi feito. Né? E numa quantidade de 604 licitações, foram procurar uma das empresas que não estava no endereço que encontrava no contrato social. Né? E querem atribuir responsabilidade à CBDA pelo fato de ela não se encontrar no endereço do contrato social. Agora, não é a empresa fantasma, que é uma empresa que cumpriu o que devia cumprir, comprou os equipamentos, entregou pelo preço mais barato que ela ofereceu, e foi feito um levantamento com relação a essa empresa, e até para a polícia de Brasília essa empresa já vendeu. Então é incrível você alcunhar de empresa fantasma, uma empresa que tem grande atuação no mercado e que até para a polícia já vendeu. Então eu discordo que seja uma empresa fantasma, e se existe a dificuldade de localizar alguma das empresas que algum dia participou de licitação, isso não pode ser imputado à CBDA e não pode dar aso ao afastamento de dirigentes. Após essa licitação, vocês nunca mais fizeram nenhum contrato com essa empresa? Olha, eu não sei te responder. Até onde eu sei, essa empresa participou de uma licitação e não tenho nenhuma razão para acreditar na ilicitude dela, que tenha praticado qualquer ato irregular. Entrou aqui, participou do edital, ofereceu o melhor preço em alguns itens, entregou pelo preço ofertado e é só isso que eu posso falar sobre essa empresa. Fazendo o levantamento dela no mercado, verifica-se que ela já participou de muitas licitações em vários lugares, inclusive para a Polícia de Brasília. Então não tenho por que dizer que é uma empresa fantasma, né? E a empresa que entregou os bens que chegaram aos atletas. Então não tem dano nenhum ao erário disso. Olhando aqui para frente, então, agora a defesa aguarda então o recebimento da decisão da Justiça para depois recorrer. Não, a empresa, a defesa vai recorrer tão logo isso seja viável, né? E espera reformar essa decisão liminar que foi dada sem a possibilidade de contraditório, de ampla defesa, e que está ferindo o direito constitucional de uma associação civil se auto-administrar. Mas isso é passivo também de reclamações em órgãos do judiciário. O que isso é feito?
Olha, de novo. Não é? De novo. Pergunta. De novo, tendo vista do processo, todos os remédios jurídicos serão utilizados. Não, você está dizendo aí recorrer com relação ao caso. Por exemplo, o senhor não pode fazer uma reclamação com relação ao não pedido de vias, a postura aí do TRF1, não é 3 horas. Não, infelizmente com relação a isso, não, a meu ver, com relação ao magistrado não tem nada a se fazer. Só se lamentar. Porque o interesse era de esclarecer tudo, apresentar todos os documentos para evitar uma situação como essa. Doutor, uma das empresas que estariam encabeçando esse esquema, ProSwing do Alejandro Freitas, segundo o Ministério Público, ele teria concorrido em algumas licitações da CBDA, concorrendo inclusive com parentes dele. Como que a CBDA pode se pronunciar a respeito? Pois assim, é engraçado que imputam esse fato à CBDA, quando a CBDA, na verdade, ela tentou prezar pelo princípio da moralidade nesse caso. O edital da licitação previa que, caso fosse identificado o vínculo entre participantes, eles seriam eliminados da licitação. E o que aconteceu nesse caso concreto? 5 empresas se dispuseram a participar. Verificou-se que 4 dessas empresas teriam vínculo. Essas 4 empresas foram então eliminadas. E qual é a ilação equivocada que o Ministério Público faz? Diz, olha, isso tudo foi um esquema para beneficiar essa 5ª empresa. Só que o que aconteceu na realidade não foi isso. Essa 5ª empresa não ganhou a licitação. Foi feita uma nova licitação, outras 7 empresas vieram participar. E dessas 7 empresas, quem apresentou o melhor preço para cada um dos itens ganhou a licitação. Então, na verdade, era um dever de eliminar as 4. Então, dando raciocínio inverso a isso. Querendo dizer que foi para beneficiar a 5ª. E estão se esquecendo que foi feita a nova licitação, que 7 empresas participaram. Por exemplo, os televisores e materiais eletrônicos, quem ganhou foi as Casas Bahia. Então, é uma ilação absurda. E a segunda ilação é que essa empresa fantasma, teria recebido o dinheiro do convênio e teria sumido com o dinheiro. E não. Já foi apresentada provas, e estão disponíveis para quem quiser ver, de toda a cadeia desses bens. Tem a nota fiscal, conhecimento de transporte, carta de agradecimento de quem recebeu, fotos do momento da entrega, ou seja, o dinheiro desse convênio foi integralmente destinado a equipamentos para atletas. Tem uma justificativa da troca de ter havido uma nova licitação? A justificativa que eu te passei foi essa, para a eliminação de 4 não podia participar uma sozinha. Então a própria lei impõe que haja concorrência. Então, essa ilação que foi feita inicialmente de que eliminaram 4 para a 5ª ganhar e essa 5ª é uma empresa fantasma, ela é totalmente fantasiosa. Quando as 4 foram eliminadas em prol do princípio da moralidade, foram chamadas mais de 5 empresas e houve concorrência, houve participação. Quem ofereceu o melhor preço ganhou. Não teve irregularidade nenhuma, não teve dano ao erário, porque os bens foram comprados e foram entregues. Então, a CBDA tem todo o interesse em mostrar essas provas, esclarecer todos esses fatos. Tenho certeza que quando isso acontecer, essas acusações todas vão cair. E uma outra acusação do MPF é que a esposa do coordenador de natação teria assinado recibo de compra de uniforme. Eu não vi nada disso. Eu soube isso ontem através da imprensa. E eu estou aqui para falar em nome da CBDA. Eu desconheço esse fato e eu acho difícil que tenha acontecido. Eu quero ver esses documentos, ver se eles realmente existem. Ok. Mais alguma pergunta? Eu preciso fazer um stand-up com ele depois. Posso fazer? Se todo mundo tiver pergunta, tá? Sim, sim. Só para saber se... Então é isso. O senhor vai esperar receber para recorrer. A novidade do caso seria essa. O senhor ainda não recebeu. Não, a novidade do caso é que foi pedido vista para defesa no dia 22 de setembro e não foi dado. E ontem, ao invés de dar, voltou para o Ministério Público. Ou seja, ele tem direito a recorrer e nós não temos.
Então é realmente, tudo que se passa nesse processo é muito curioso. O senhor não trata isso como manobra? Para ter acesso ao inquérito, tem que impetrar mandado de segurança, porque as procuradoras não dão acesso. Agora, para recorrer, o Ministério Público pode recorrer, a CBDA não pode recorrer. Então Não é manobra isso? é tudo. Eu não queria usar esse nome, mas eu diria que seria uma prática pouco usual. O normal é quando existe uma decisão que ela é desfavorável para ambas as partes, que ambas as partes tenham a mesma possibilidade de enfrentá-la, e não apenas uma. Né? O direito ele exige igualdade de tratamento entre as partes no processo, e certamente esse fato específico, né, não denota igualdade de tratamento. Quanto tempo demora mais ou menos? Você acha que essa chegada seja difícil de dizer? É um ato que não está sendo praticado, né, por nós, né, é difícil. Geralmente demora quanto É tempo? difícil saber, porque como não é dado acesso ao processo, eu não sei nem como é que ela está vindo. Está vindo por carta precatória, vem lá do tribunal, bate na Justiça Federal aqui, distribui no juiz e ele manda cumprir. Né? E aí demora 1 a 2 semanas. Né? O prazo para recurso também nesse caso, que agrava o instrumento, são 15 dias. Né? Hoje em dia são 15 dias úteis. Então, são mais ou menos 20 dias para você recorrer.